Olá pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo Merchant e neste vídeo eu te trouxe um conteúdo muito bacana, bem interessante. Afinal, o que é o estilo cartoon? O que é o estilo cartoon que as pessoas tanto comentam, tanto falam, que eu tanto amo, tanto desenho? Quais são as dúvidas mais cruéis a respeito de? Mas antes de eu começar esse vídeo, eu já gostaria de pedir para você se inscrever no meu canal, é lógico, se não for inscrito. Ativar o sininho das notificações para ficar ligado em todos os vídeos novos que estarão chegando no meu canal, vídeos de conteúdo, vídeos de aula prática, e também para ir deixando o seu like aqui. Outra coisa, não se esqueça de participar, eu só consigo desenvolver um conteúdo com qualidade com a interação de vocês, então sinta-se à vontade para deixar seus comentários, para escrever aqui para mim o que você acha a respeito e se realmente este vídeo conseguiu te ajudar a esclarecer as suas dúvidas a respeito do estilo cartoon. Agora, nessa primeira parte, nesse tete-a-tete aqui, meu com vocês, eu gostaria de dizer que o estilo cartoon surgiu na Inglaterra por volta do ano de 1840, quando foi pedido por uma série de desenhistas, vamos classificá-los por enquanto como desenhistas, para que fizessem charges, sátiras políticas do parlamento britânico. Bom, isso aí dos afrescos que haviam no parlamento britânico. Essa foi uma matéria publicada em uma revista Punch, né? E eis que surgiu o início do estilo cartoon. Bom, o cartoon, vamos dar um salto. O cartoon no início do século XX, ele foi contemplado, ele foi agraciado, ele foi coroado por grandes estúdios de animação como o Walt Disney, que transformou ele em desenho animado. Deixa eu ler! Eu lerei. Vai haver um baile? Um baile? Em honra de Sua Alteza, o Príncipe! O Príncipe! Aliás, uma grande curiosidade, galerinha, é que o desenho animado tem o nome de desenho animado porque a base dele é feita em desenho, né? É verdade. 24 frames por segundo, algumas pessoas fazem em 26 ou mais, já vi vídeos do Glen Keane falando a respeito. O Glen Keane foi um grande diretor dos estúdios Disney, então o próprio Walt Disney deu o pontapé inicial com as animações dele ao estilo cartoon. Mickey Mouse e sua turma, mais tarde veio à tona com os nove grandes da Disney, os nine old Disneys animators, para construir todo o conceito dos estúdios, mas enfim, existiram grandes estúdios como Hanna-Barbera também que embalaram a nossa infância com o famoso desenho animado. E vai ficar bronzeadinho. Enfim, o que é o cartoon então? Bom, o cartoon ele se baseia no mundo real. Eu citei esses estúdios como Disney. Hoje em dia a gente tem Disney, Pixar, DreamWorks. Eu citei esses estúdios porque a galera que faz o cartoon é uma galera extremamente dedicada com compromisso anatômico, postura, o gesture, expressões. Então, ele é uma sátira, sim, é uma sátira extremamente exagerada, geométrica e gestual do mundo real. Ou seja, quando você entra no estilo cartoon, você tem aquela coisa extremamente escrachada. Você vai ver um personagem com proporções extremamente loucas, né? Ou com eu adoro fazer aqueles tiozinhos com um barrigão enorme e umas perninhas bem fininhas, ou aqueles meus personagens fortões, você pode conferir no meu Instagram, que o bíceps, o deltoide é desse tamanho, é maior que a cabeça, né? Um super peito e umas pernas menores, ou seja, ou quando faço personagens extremamente orelhudos, narigudos, para deixar caricato. O termo deixar caricato é exagerar, porque vem da sátira, de satirizar, de deixar interessante. Esses tempos uma aluna minha olhou uma aula, viu as expressões e disse: nossa, eu senti vontade de rir quando vi isso, ou eu me senti triste quando vi o seu personagem fazendo essa expressão tristinha dele. Tipo, ó, missão cumprida então. Você tem que olhar e aquilo tem que ser interessante. Às vezes os alunos me perguntam qual é o ponto certo. Eu digo, olha, não existe um ponto certo. Você tem que fazer uma composição bacana, a pessoa tem que olhar e dar aquela gaitada e dizer, que coisa legal isso. Essa é a moral do cartoon, né? Bom, para pôr em prática tudo isso,
eu trouxe um vídeo de eu redesenhando ao estilo cartoon. Veja bem, eu peguei uma ilustração de uma grande amiga minha chamada Larissa Casagrande, que é especialista em mangá, e eu resolvi transformar para o estilo cartoon. Primeiro porque eu amei o que ela fez, né? Nós estávamos juntos na hora da criação, da concepção da ideia, e segundo porque eu acho que a melhor maneira de você mostrar o seu estilo, mostrar os conceitos diferentes entre uma técnica e outra, até então, para deixar as pessoas com a mente mais arejada, é realmente desenhando. Então vocês vão ficar aí então com o vídeo de eu desenhando os tigres turistas da Larissa. E não se esqueçam, né, de deixem suas opiniões no final do vídeo. Vamos então para o Photoshop. Fiz alguns esboços de tigres e postei no meu Instagram. Então, para falar a respeito do estilo cartoon, eu peguei uma referência de um estilo de uma amiga minha e eu vou refazer isso ao meu estilo, que é o estilo cartoon, e nós vamos começar a falar um pouco a respeito das peculiaridades do estilo cartoon, né? Uma das coisas que as pessoas ainda têm muita dúvida a respeito é das bases construtivas do cartoon. O cartoon faz-se valer de outros tipos de coisas, né? Por exemplo, eu vou começar por esse cara aqui. Ele está mais enfesado, né? Vou começar a falar a respeito do estilo cartoon. Toda a base de construção do cartoon, ela está dentro de uma base geométrica. Quando eu falo geométrica, nós cartunistas fazemos nos valer de duas coisas. Primeiro, a anatomia real das coisas, seja humana ou seja anatomia de animais, como é o caso aqui, e nós estilizamos essa anatomia real. Nós nos baseamos no real para estilizar. Então a grande brincadeira, é sempre com as jogadas anatômicas, né? Como por exemplo aqui esse amigo, eu vou fazer um narigão nele. Comecei por bases bem geométricas, né? Nesse tigre. Fazer ele mais queixudinho assim. Acho que eu vou fazer bem maior que isso aqui, para me fazer valer a respeito do que eu falei da brincadeira, né? Então, nós nos apegamos em coisas reais para fazer essa brincadeira. Então, notem que aqui eu tenho um tamanho valendo na parte superior da boca, e aqui eu tenho um queixo enorme, né? Aqui no meio, para não ficar um pouco embaçado, porque o meu esboço ele é extremamente achurado, eu vou adicionar alguns detalhes da saída dos olhos, né? Da saída do globo ocular. Aqui eu vou deixar mais chato, porque felinos de grande porte possuem essa parte estilizada mais plana. As orelhas para trás. Todo mamífero, quando está acuado, ele coloca as orelhas para trás. Então aqui eu vou enxergar só uma beirinha disso. Eu vou fazer levemente mais angular para poder dar conta dessa brincadeira. E aqui a plumagem, né? Eu posso brincar com a geometria novamente, ó. Posso fazer bem reto. O tigre se diferencia dos demais felinos de grande porte por possuir essa plumagem um pouco maior, né? Não tão espessa, não tão grossa quanto a do leão, como uma juba, mas ele tem isso, né? Eu vou deixar ele mais de lado. Outra coisa muito importante, que é um tópico de muita discussão a respeito da pose, né? Sempre o cartoon opta por uma pose mais limpa. O cartoon sempre utiliza uma pose mais limpa na hora da ilustração. Como, por exemplo, aqui ele tá com esse ar de... Aquele ali da Larissa, eu sei que ele tá com aquela gotinha, que mangá usa aquela gotinha, as pencas, e eu até hoje me pergunto o que é essa gotinha. Deve ser um sentimento de, meu Deus, o que tá acontecendo? Então esse aqui é aquele que tá com a cara de, ops, o que tá acontecendo aqui, né? Notem que todo o meu traço, ele é bem geométrico. Eu não trabalho com linhas orgânicas para cá. Linhas orgânicas são linhas nos quais você trabalha com um fluido que ela possa parecer mais mole, né? Isso seria uma linha mais orgânica, essa coisa mais solta.
A base do Cartoon, ela trabalha toda com a linha geométrica. Nós trabalhamos o tempo inteiro trabalhando com linhas curvas, semicurvas, retas, o que eu chamo de linhas CSI. Então, a brincadeira com a geometria, ela fica imensamente mais poderosa do que a brincadeira com as formas orgânicas. Isso é uma coisa de âmbito geral dentro do Cartoon. Então, a primeira coisa, geometria. Notem que esse cara aqui é geométrico. Segundo, exageros baseados na anatomia real, né? Me baseei na anatomia real de um tigre. Se esse tigre aqui estivesse em pé, ele não pareceria como humano, porque a caixa torácica de quadrúpedes mamíferos, ela é mais profunda do que larga, ao contrário da humana. Não colocaria aquele excesso de pelos aqui, colocaria um pouco mais de ênfase para a estrutura anatômica. Eu acho que eu só diminuiria mais esse olho, porque eu falei da brincadeira, né, com as proporções. Então vou deixar esse aqui com uma cara mais de sério, ok? Assim, rapidamente resolvi ele. E esse aqui que tá colado no amigo, primeiro eu tenho que fazer as costas do amigo. Notem a geometria de novo. E aqui ele vai estar escorado, vendo o que está acontecendo. Como eu usei essa receita do bolo de um narigão aqui e de um queixão, aqui eu vou brincar com outras coisas diferentes, né? Aqui eu vou fazer algo mais quadradinho, mais bojudinho, né? Baseado no que realmente é o que é um tigre. Vou fazer ele fazer né? Com aquele queixão. Aqui eu vou fazer um nariz bem mais largo do que eu fiz naquele meu outro amigo ali. Bem mais largo. Aqui a saída das maçãs do rosto. Esse tigre aqui, ó, existem várias espécies de tigre. E dentre esses tipos, essas pelagens que estão ali do lado, elas costumam se comportar de maneira diferente, né? Um tigre siberiano, por exemplo, tem um tipo de formato base dessa plumagem. E diferentes tipos de espécies possuem diferentes tipos de pronunciamento dessa parte. Aqui, de novo, ó, vou me basear nas características de um tigre real. E outra coisa muito importante dentro do Cartoon é que nós nos preocupamos com as expressões, né? Notem que apesar dela ter feito três tigres, né, eles ainda parecem muito um com o outro, porque dentro do estilo do mangá é assim mesmo. Eles são mais uniformes, né? Eles não são exagerados, que nem o Cartoon é exagerado. Essa brincadeira com os exageros, ela não existe de uma maneira tão forte quanto no Cartoon. Aqui vai ter outro pescoção. E aqui eu vou fazer uma outra orelha para esse amigo aqui, ok? Aqui, ó, eu vou ter o braço do amigo do lado e eu vou fazer essa mão de novo, mas notem o quanto eu me preocupo com o poder da geometria desses símbolos, né? Eu sempre penso nas silhuetas, na dinâmica das silhuetas. Aqui a gente sabe que esse aqui eu vou até diminuir. Eu falei o tempo todo a respeito de brincadeira. Aqui eu vou diminuir um pouco essa parte. Uma das vantagens do Photoshop é você poder brincar com isso. Vou fazer ele bem rente ali, ó. A diferença entre um tigre e um leão na hora da brincadeira é que o tigre possui o focinho mais retraído, né? Então eu digo que o Cartoon, nós nos baseamos em coisas do mundo real para estilizar. Notem que Pokémon e qualquer outro estilo de mangá da vida, que eu posso botar uma franja nele também, ó, deixando mais humanizado. Notem que o Pokémon e coisas do tipo da vida, eles se parecem todos muitos uns com os outros, né? A receita é bem parecida e no final das contas os personagens animais dessas produções, eles lembram mais bonecos de pelúcia do que animais realmente, porque não possuem
essa brincadeira desse exagero com essas formas, né? Com essas coisas, vou fazer um cabeção aqui. Então, o Cartoon ele usa geometria, nós nos apegamos no conceito da anatomia real das coisas para poder trabalhar. Aqui até posso botar uma cauda, ó. Lembrando também das possibilidades do movimento da cauda de um tigre. Aqui eu acho que ficou um pouquinho fora de ângulo só, mas eu conserto depois. Eu não gosto de botar sobrancelha nos meus personagens. Eu noto que nos da Disney, da DreamWorks, da Pixar, eles costumam colocar bastante sobrancelha para deixar mais humanizado. Eu prefiro não colocar, prefiro deixar assim. E por último, esse amigo que está aqui do lado, ó, ele está tirando uma selfie bem gostosa. Então eu vou deixar ele aqui assim. Ele vai ter esse narizinho. Ele vai estar com essa cara de bobo, porque aquele da Larissa tem uma cara de bobo alegre. Vou me preocupar também com o ângulo, né? Lembrando dos ângulos. Esse aqui vai ter o queixo mais quadrado em comparação aos outros. Vou fazer ele com o queixo. Lembrando que se ele está sorrindo, né? Na parte da humanização, se ele está sorrindo, eu tenho a proeminência da bochecha aqui. Aqui eu vou enxergar um pedaço do dente. Aqui na parte de dentro também, né? Vamos estilizar esses dentes, não precisam ir todos, não precisam ir todos os detalhes. E aqui de novo eu vou prezar, fazer ele mais magrelo. Aqui de novo eu vou prezar por uma pose. Aqui ele não pode estar com essas orelhas daquele lado, né? Se ele está sorrindo, se ele está atento, tecnicamente um mamífero ficaria com as orelhas para cima, né? Só você lembrar do... Lógico, cada mamífero tem um tipo de orelha, mas o comportamento é basicamente o mesmo. Você pode se apegar nos movimentos que o seu cachorro faz quando ele está feliz, né? As orelhas ficam para frente. E aqui eu preciso das plumagens. Então, rapidamente eu fiz 3 amigos. E aqui ele está tirando uma selfie. Primeiro eu sempre faço o objeto em si. As mãos também. Outra coisa muito importante. Eu noto que a maioria dos outros estilos, eles acabam fazendo tecnicamente, tá? Isso cada um na sua praia, cada estilo dentro da sua praia. Eles acabam fazendo pessoas com cabeça de bichos na hora do antropomorfismo, que é isso que eu estou fazendo. E o cartoon, nós costumamos trabalhar um meio a meio, digamos assim. Eu confesso que eu faço sempre 60% animal, quando é mais real, e 40% humano. E na praia do cartoon eu humanizo eles da maneira mais animal que eu puder. Por exemplo, isso é peito de humano, não é peito de tigre. O peito de felinos de grande porte, ele é retraído porque eles não usam, né? E aqui um antebraço gigantesco. Vou fazer essa mão para baixo, assim, fluida, né? Animal com corpo, como se fosse um tigre mesmo. Eles também não têm esse deltoide lá para trás, né? Então eu gosto de fazer animais cartoon como se a gente pudesse enxergar os amiguinhos por aí em pé, como se você visse um felino de grande porte em pé. Ops, devolver meu pincel brush. Aqui. Não vou fazer tão longe como a Larissa fez ali, não desmerecendo o estilo de ninguém, não dizendo que o meu é melhor. Eu estou ensinando as peculiaridades do meu estilo, que é o cartoon, do estilo que eu mais amo de fazer. Eu também poderia colocar alguns acessórios diferentes, né? Aqui eu tenho as costas e aqui o braço. E aqui essa pata ficaria caída para baixo,
Vou subir mais um pouquinho aqui para eu ter espaço de trabalhar essa pata. Eu estava falando a respeito da morfologia, né? Porque eu gosto de pensar que ele seria um tigre mesmo. Aqui o meu teria os dedos mais curtos. E aqui ele só tem que estar olhando para cá, né? Ele não ficou olhando para o celular. Vamos deixar ele olhando para o celular. Encantado com a tecnologia do celular. E esse aqui tá com uma cara de, meu Deus do céu, que babaca que ele é, né? Ah, Deus o livre. E esse aqui com a mão encostada. De novo pensando, de novo dizendo que eu pensaria em um tigre. Sumiu o meu opacidade, deve ter dado algum controle errado. Eu pensaria em um tigre, um animal tigre, ok? Em pé, eu pensaria nisso. Até acho que isso aqui, ó, ficou muito comprido, pode lembrar mais um urso do que um tigre. Então vamos refazer isso aqui. A Lari não botou as listras, mas na conversa que a gente teve, realmente eram tigres. Então, sem sombra de dúvidas que eram tigres. Então esse aqui fica mais para baixo, porque tá mais lá para trás, tá chegando na conversa depois e dizendo socorro, que bando de gente louca, né? Na hora de passar limpo, isso aqui então não vai ser muito diferente, Então eu só quero frisar coisas importantes, né? Compromisso com a anatomia. Primeiro, geometria. Todo cartoon ele é mais geométrico, né? Todo trabalhado com geometrias, linhas geométricas. Notem o poder que tem essas formas que eu desenhei, né? Eu não desenhei todos os breaks que tem o corpo desse animal, porque eu quis simplificar eles nessa silhueta ao máximo. Essa é a brincadeira com o cartoon, a simplificação das coisas. O cartoon é feito baseado no mundo real, mas simplificado. Então, por mais que eu esteja estilizando uma coisa do mundo real, eu tenho que pensar em reduzir e deixar o mais interessante possível essa informação que eu estou passando para o espectador, né? Geometria, notem que o rosto desse é quadrado, desse é mais piramidal, né? Que eu usei as características de um tigre de verdade, como saída de pescoço, aqui a caixa torácica, né? Como se ele estivesse realmente em pé. As mãos, o desenho das mãos é como se ele fosse realmente um tigre com as mãos agindo como humano e não como mãos de humano, realmente. Geometria, características morfológicas, características anatômicas reais, estilizadas e as expressões, né? O cartoon é essa imensa brincadeira com tornar as coisas mais interessantes ao ponto de vista cômico, né? A moral do estilo cartoon é realmente ser cômico. Quando a gente fala em cartoonizar, e muitas pessoas me perguntam qual é o ponto certo, Rodrigo, para você cartoonizar. Existe um ponto certo? Eu digo, olha, não existe um ponto certo para você brincar com esses exageros, né? Existe você ser conivente e a brincadeira ficar divertida. Essa brincadeira, ela precisa ficar divertida, né? Não existe aquela receita de, felinos você estiliza assim, girafas daquele jeito, né? Cachorros daquele outro, fica legal o tamanho do corpo com X tamanhos de cabeça. Isso não existe muito, né? Existe você ser conivente em respeitar as características dos animais ou do seu objeto, do seu sujeito de estudo em si, e a gente poder estilizar isso de uma maneira bacana. Ops, aqui meu pincel se passou da conta. Estilizando de uma maneira bacana, né? Sabendo que os exageros no estilo cartoon são muito bem-vindos. Às vezes, a galera
me pede um feedback geral e posta que tá fazendo cartoon. Ah, esse aqui é o meu cartoon. E aí eu dou aquele meu feedback. Eu preciso ser honesto, né? Preciso ser verdadeiro. Eu digo, olha, ainda não tá cartoon. Quando eu digo o olha, ainda não tá cartoon, é porque não seguiu essas regras, né? Essas regras não foram seguidas. Então ele fugiu do estilo cartoon. Ele não ficou completamente cartoon ainda porque não obedeceu essas regras e tudo mais. Quando eu falo regras, cada estilo eles possuem regras isoladas. Como, por exemplo, eu falei, a minha praia, a gente usa geometria, características anatômicas reais, a brincadeira com as silhuetas, as expressões exageradas, né? O mangá é mais comportado. O estilo comic, ele utiliza muito mais proporções anatômicas reais, né? Os rostos são sempre estilizados, mas as características anatômicas são sempre mais reais. Você pode ter um personagem com um super bíceps, um super tríceps, como é o caso do Hulk, né? Mas ele vai estar sempre o agigantado dentro das coisas reais, né? Dentro daquele padrão, sou mais humano do que realmente algo louco, que brinque bastante com as formas e tudo mais. Lembrando também que existem vários tipos de cartoon, né? Existem vários levels de cartoon. Eu sempre dou os exemplos para os meus alunos, dizendo para eles assistirem coisas como Meu Malvado Favorito. Eu digo, assistam o Meu Malvado Favorito, porque o Meu Malvado Favorito é um tipo de cartoon extremamente exagerado, né? O Gru é extremamente exagerado, as crianças também, é uma eterna brincadeira, é um convite ao mundo da loucura, dos exageros. E a gente está cercado de bons exemplos de cartoon, né? Se você analisar trabalhos de estúdios como Disney, Pixar, DreamWorks, todos agora usam o estilo cartoon, por mais que às vezes eu converse com os meus amigos e a gente diga, esse fugiu um pouco, né? Esse tá mais caricatura do que cartoon, mas mesmo assim continua sendo o famoso cartoon. Então nós estamos recheados de bons exemplos de cartoon desde que nós somos criança, né? Desde lá dos estúdios Hanna-Barbera com os Flintstones. Eu do meu tempo teve o cartoon, semi-cartoon mais comic, que eram os Thundercats, He-Man, né? A She-Ra, coisas do tipo. E nos tempos modernos a criançada está repleta de coisas ao estilo cartoon. Outra coisa importante é que às vezes eu mostro os meus estudos e o pessoal diz, nossa, mas você precisa estudar tudo isso aí para fazer cartoon? Eu digo, sim, é preciso. Essa brincadeira com as formas e tudo mais, você só consegue essa brincadeira interessante depois que você já aprendeu as características reais de como as coisas funcionam, né? Depois que você sabe como funciona o real, eu, por exemplo, sei desenhar felinos de grande porte muito bem, porque eu estudo eles às pencas. Então, para mim, não é problema estilizar eles. Então, quando você faz cartoon de qualquer coisa, o tópico número 1 é você saber realmente como funciona um tigre, aqui que é na minha ocasião, como funciona um tigre real, para estilizar né? Ou os pelos aqui, eu sempre represento chumaços, eu não represento um por um, para não ficar chato, para não ficar penoso. Aqui bem mais geométrico. E para terminar, só para não ficar para não ficar um vídeo gigante, eu vou dar um refino nesse aqui, que tá fazendo essa cara de meu Deus, o que tá acontecendo? Ele tá dizendo, meu Deus, o que temos aqui? Um aparelho telefônico e ele está tirando uma selfie. Eu lembro quando a Larissa brincou com esse de tarde, quando veio aqui, ela brincou com essa história de dizer, não, eles nunca saíram da selva, Rodrigo, eles nunca viram
Eles nunca viram isso na vida, eles vieram da selva, nunca viram nada disso, canudo, celular, e eles estão assim, olha... Eles estão se achando em outro mundo, se ela, cheio dessas tecnologias. Eu disse, que bacana. Sempre inventando histórias antes de desenhar. Eu acho isso muito, muito, muito importante. Você estabelecer a história do seu personagem antes mesmo dele existir. Eu sempre digo, personagens contam histórias. Eu acho que o cartoon é a praia que mais conta história. A praia que mais conta história. Se você não souber a história do seu personagem, crie uma para ele. Que nem a Larissa fez para esses tigres, de dizer, ele faz isso e aquilo. E eles estão indo pela primeira vez na cidade. Enfim. Para terminar, então... Geometria, pura geometria, o traço bem geométrico, nada de traço orgânico, falhado, né? São linhas geométricas, o Cartoon trabalha com linhas geométricas, linhas CSI, horas curvas, horas retas, horas semicurvas, uma brincadeira poderosa com isso. Nós nos baseamos em características do mundo real, para estilizar, e é a imensa brincadeira dos exageros. O Cartoon é a imensa brincadeira dos exageros. Eu espero ter ajudado você, espero que você tenha gostado desse vídeo e gostaria que você deixasse aqui nos seus comentários qual foi a sua experiência em saber um pouquinho mais a respeito do estilo que eu trabalho, se você gosta do Cartoon. E lógico que nós nos vemos numa próxima, então. Eu vou finalizar esses meus amigos aqui e postar eles mais tarde. Abraço e até uma próxima!